Mulher em como consegue fazer o homem, que fez ela ficar assim, a confessar e se arrepender do que fez, chocando a todos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Amor é uma tolice. O coração é apenas um músculo e nada mais, disse Renata, com um tom de desdém, olhando diretamente para Érico. Ela não escondia seu ceticismo em relação a qualquer tipo de afeto ou emoção que pudesse comprometer o desenvolvimento pessoal de alguém. Renata era uma moça pragmática e decidida, sempre vestida com roupas sóbrias e práticas. E ela raramente era vista sem um livro nas mãos. Ela acreditava que emoções eram fraquezas que apenas desviavam as pessoas de seus verdadeiros objetivos. Para ela, amor e amizades eram distrações desnecessárias. Já Érico, sentado ao seu lado na biblioteca da faculdade, era justamente o oposto. Com seus 20 anos, os olhos brilhavam com um idealismo juvenil. Ele tinha um rosto suave, quase sempre adornado com um sorriso esperançoso. Érico acreditava firmemente que um dia encontraria sua princesa encantada, uma visão romântica que ele nutria desde a infância. Você não pode realmente acreditar nisso, Renata, disse Érico, um pouco ofendido. Um dia, você vai encontrar alguém que vai fazer você mudar de ideia. Renata soltou uma risada seca. Duvido muito. Eu não sou ingênua como você, Érico. As pessoas são egoístas e só se importam consigo mesmas. Amor é só uma ilusão. Érico suspirou, mas não desistiu. Eu acredito que um dia encontrarei alguém especial. Alguém que me entenda e me aceite como sou. Quero construir uma vida com essa pessoa, ter filhos, uma casa aconchegante, um cachorro e um gato. Quero uma parceira que chegue do trabalho e esteja esperando por mim em casa, ou que nós dois cheguemos juntos e aproveitemos a noite. Isso é o que eu quero, Renata. Renata revirou os olhos. Você vive num conto de fadas, Érico. Onde está sua princesa encantada na sua égua branca? Os outros colegas na biblioteca começaram a rir, e Érico se encolheu um pouco, mas manteve o sorriso. Ela virá quando for a hora certa, respondeu ele calmamente. O tempo passava, e Renata continuava a ridicularizar as crenças de Érico. Em uma manhã, quando a aula de filosofia estava para começar, Érico entrou na sala com um buquê de rosas nas mãos. Os olhos de todos se voltaram para ele, curiosos. Veja só, Renata, disse Érico, triunfante. Olhe e veja a sua inveja cair por terra. Renata arqueou uma sobrancelha, cética. Deixe-me ver isso, ela disse, pegando o cartão do buquê. Ela leu em voz alta, acorda pra vida, bobão. Assinado, Renata. A sala inteira explodiu em risadas, e Érico sentiu o rosto arder de vergonha. Ele havia sido alvo de uma das muitas brincadeiras cruéis de Renata. Você não tem piedade mesmo, não é? Murmurou ele, tentando esconder sua decepção. Você precisa de um choque de realidade, respondeu Renata friamente. Aquela cena se repetia frequentemente. Renata não deixava passar nenhuma oportunidade de zombar das esperanças românticas de Érico. Ele, por outro lado, permanecia resiliente, acreditando que sua sorte um dia mudaria. Certa tarde, enquanto estudavam na biblioteca, Érico levantou os olhos de seus livros e observou Renata. Você nunca pensou que talvez esteja se protegendo demais, Renata? Que talvez tenha medo de se magoar? Renata o olhou com raiva. Eu não tenho medo de nada, Érico. Eu sou prática e realista. Diferente de você, eu não fico esperando por milagres. Os dias passavam, e Renata continuava a se focar em seus estudos, determinada a não se desviar de seu caminho. No entanto, o destino é uma coisa caprichosa, e Renata não estava preparada para o que estava por vir. Numa manhã ensolarada, Renata estava apressada, como de costume, tentando chegar a tempo para uma reunião importante.
Ela quase não notou o carro que se aproximava em alta velocidade. Num instante, foi empurrada para a calçada, caindo desajeitadamente sobre o gramado. Você está bem? A voz de Érico estava cheia de preocupação. Ele ajudou a se levantar, e Renata, ainda atordoada, olhou para ele com surpresa. Por que fez isso? Perguntou ela, ainda tentando processar o que havia acontecido. Porque, apesar de tudo, eu me importo com você, respondeu Érico, com sinceridade. Renata ficou em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. A frieza em seu olhar parecia derreter um pouco. Obrigada, murmurou ela finalmente, de forma quase imperceptível. Naquela tarde, enquanto refletia sobre o incidente, Renata começou a perceber que talvez estivesse errada. Talvez houvesse algo mais no mundo além de sua visão cínica. Ela observava Érico de longe, pensando no que ele havia dito. Os meses se passaram, e Renata notou uma mudança em si mesma. Ela ainda era prática e focada, mas a rigidez em seu coração começou a suavizar. Ela e Érico começaram a conversar mais frequentemente, e ela passou a vê-lo não apenas como um sonhador ingênuo, mas como alguém com uma força interior admirável. Um dia, enquanto os dois estavam na cafeteria da faculdade, Renata finalmente quebrou o silêncio. Sabe, Érico, você me fez pensar. Talvez eu esteja me protegendo demais. Talvez eu tenha medo de me magoar. Érico sorriu, um sorriso genuíno e acolhedor. É um começo, Renata. Todos nós temos medos, mas isso não significa que devemos deixar de acreditar no que é bom. Renata suspirou, mas havia um novo brilho em seus olhos. Ainda acho que amor é uma tolice, mas talvez eu esteja disposta a aprender mais sobre isso. E assim, lentamente, o destino começava a mostrar a Renata que há mais na vida do que apenas lógica e razão. E, quem sabe, no final das contas, ela pudesse descobrir que o amor, com todas as suas imperfeições, tinha seu valor. Devido a problemas particulares, Renata começou a se sair um pouco mal na faculdade. As notas não ficaram ruins, mas ela não estava tendo os mesmos resultados de antes. Antes, ela era sempre a primeira a levantar a mão nas aulas, a mais participativa e com as melhores notas nas provas. Agora, parecia que algo havia mudado. Os amigos começaram a se preocupar, pois aparentemente ela estava passando por problemas em casa. Você notou que a Renata está diferente ultimamente? Perguntou Clara, uma das colegas de classe, enquanto conversava com Érico na cantina. Sim, percebi. Ela anda muito distraída, parece que a cabeça dela está em outro lugar, respondeu Érico, franzindo a testa. Ele sempre admirou a determinação de Renata, mesmo que ela frequentemente o ridicularizasse por suas crenças românticas. Renata era filha única, e sua mãe tinha um problema de saúde degenerativo. Ela estudava para poder melhorar de vida e pagar uma cirurgia para sua mãe. Mas o caso de sua mãe se agravou mais rápido do que o esperado pelos médicos. Então, Renata se preocupou bastante e teve que arrumar um emprego para poder ajudar nos tratamentos da mãe, e isso fazia ela desfocar um pouco nos estudos. Certa tarde, enquanto Renata estava na biblioteca tentando estudar, Érico se aproximou, sentando-se ao seu lado. Ele notou as olheiras sob os olhos dela e o olhar cansado que antes era tão vivo. Renata, você parece exausta. Está tudo bem? Ela suspirou, fechando o livro que mal conseguia ler. Érico, eu não tenho tempo para conversas agora. Estou tentando estudar. Eu sei, mas você não parece bem. Se precisar de ajuda, pode contar comigo, disse ele, com sinceridade em seu olhar. Renata olhou para ele, e por um momento, a dureza em seus olhos suavizou. Obrigada, Érico, mas é complicado. Tenho muitas coisas acontecendo em casa. Érico sabia que ela não se abriria facilmente, mas decidiu insistir de maneira suave.
Se quiser desabafar, eu estou aqui. Às vezes, falar sobre o que está acontecendo pode ajudar. Renata respirou fundo, parecendo considerar as palavras dele. Minha mãe está muito doente. Ela precisa de uma cirurgia urgente, e as despesas são enormes. Tenho trabalhado depois das aulas para ajudar nos custos, mas está difícil conciliar tudo. Érico sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. Ele sabia que Renata era orgulhosa e independente, mas também sabia que ela precisava de ajuda. Eu sinto muito por isso, Renata. Se eu puder fazer algo para ajudar, por favor, me avise. Ela hesitou por um momento antes de responder. Obrigada, Érico. Eu aprecio sua preocupação. Os dias passavam, e Renata continuava a se esforçar ao máximo para manter suas responsabilidades, mas a pressão era imensa. Ela mal dormia, e suas notas começaram a refletir seu cansaço e estresse. Seus amigos notaram a mudança, mas poucos sabiam como ajudar. Érico era um dos amigos que notou que Renata, que era uma das melhores da faculdade, começou a decair. Então, ele ficou preocupado com ela também. Por mais que Renata não o respeitasse muito, ele entendia que os motivos particulares dela em levar os estudos a sério eram louváveis. Você precisa descansar, Renata, disse-lhe um dia, ao vê-la cochilando sobre os livros na biblioteca. Assim, você vai acabar adoecendo também. Ela levantou a cabeça, esfregando os olhos. Não tenho tempo para descansar, Érico. Minha mãe precisa de mim. Ele colocou a mão no ombro dela, um gesto de conforto. Eu entendo, mas você não pode carregar o mundo nas costas sozinha. Deixe-me ajudar. Renata olhou para ele, e pela primeira vez, pareceu considerar a oferta dele seriamente. Eu não sei como você poderia me ajudar. As despesas são muitas, e eu não quero ser um fardo. Érico, além de ser um dos melhores alunos da faculdade, tinha um berço de ouro, e poucos sabiam disso. O pai de Érico era um cirurgião extremamente reconhecido, mas ele não deixava ninguém saber disso, nem que ele tinha dinheiro e nem que sua família era privilegiada. Mas naquele momento, ele podia fazer algo por alguém, e Renata precisava da ajuda de alguém, pois ela estava sozinha na vida com a pobre mãe. Renata, eu sei que você é orgulhosa e independente, mas às vezes, aceitar ajuda não é sinal de fraqueza. Meu pai é cirurgião e pode ajudar a sua mãe. Eu posso falar com ele, ver o que podemos fazer. Renata ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Ela nunca imaginou que Érico pudesse oferecer esse tipo de ajuda. Eu não sei o que dizer, Érico. Isso é muito mais do que eu esperava. Você não precisa dizer nada agora. Apenas pense nisso, respondeu ele, com um sorriso gentil. Nos dias que se seguiram, Renata ponderou a oferta de Érico. Ela sabia que precisava de ajuda, mas seu orgulho a impedia de aceitar facilmente. No entanto, a saúde de sua mãe piorava a cada dia, e Renata sabia que estava ficando sem opções. Uma noite, enquanto estava sentada ao lado da cama de sua mãe no hospital, Renata pegou o telefone e ligou para Érico. Érico, eu preciso de ajuda. Se seu pai puder fazer algo, eu aceito. Érico sorriu ao ouvir a voz dela do outro lado da linha. Fique tranquila, Renata. Vou falar com meu pai agora mesmo. Nós vamos resolver isso. E assim, o destino começava a mostrar a Renata que, apesar de seu ceticismo e orgulho, havia pessoas ao seu redor dispostas a ajudar. Embora ela ainda mantivesse sua postura rígida em relação ao amor e às emoções, começava a respeitar mais aqueles que, como Érico, acreditavam na bondade e na compaixão. Érico falou com seu pai, mas ele não poderia ajudar diretamente. No entanto, seu pai tinha amigos influentes que deviam favores e poderiam intervir na situação de Renata.
Com a ajuda desses amigos, os exames médicos e tratamentos começaram a ser feitos quase imediatamente. Após uma avaliação detalhada, os médicos decidiram que a cirurgia era desnecessária, e a mãe de Renata iniciou um tratamento que prometia uma recuperação lenta, mas gradual e excelente. Renata acompanhava cada passo do tratamento de sua mãe, sentindo uma mistura de alívio e gratidão que nunca experimentara antes. Em uma das visitas ao hospital, ela encontrou Érico na sala de espera, ansioso para saber sobre o progresso. Érico começou Renata, com a voz embargada pela emoção. Eu não sei como agradecer por tudo que você fez. Se não fosse por você, eu não sei o que teria acontecido com minha mãe. Érico sorriu suavemente. Renata, você não precisa me agradecer. Eu só fiz o que qualquer amigo faria. Renata balançou a cabeça. Não, Érico. Eu fui tão cruel com você, ri das suas crenças, das suas esperanças, e mesmo assim, você esteve aqui por mim. Todos nós temos nossos momentos, Renata. O importante é que sua mãe está melhorando. Isso é tudo que importa, respondeu Érico, tentando aliviar o peso da culpa que ela sentia. Com o tempo, a mãe de Renata começou a mostrar sinais de recuperação. Sua melhora, embora lenta, era visível a cada dia. Renata, que antes estava sobrecarregada pelo estresse e a preocupação, agora encontrava uma nova fonte de esperança. Durante uma dessas visitas, enquanto a mãe de Renata estava deitada na cama, ela observou Érico e Renata conversando no canto do quarto. A senhora, com um sorriso fraco, chamou os dois para perto. Venham aqui, crianças, disse ela com uma voz suave. Renata e Érico se aproximaram, e a mãe de Renata pegou as mãos de ambos, segurando-as gentilmente. Vocês dois são bons um para o outro, ela disse, sem qualquer intenção oculta, apenas expressando seu carinho e gratidão. Quando as mãos de Renata e Érico se tocaram pela primeira vez, algo inexplicável aconteceu. Eles se olharam nos olhos, e naquele instante, sentiram uma conexão que nunca haviam sentido antes. Renata sentiu um calor percorrer seu corpo, uma sensação de segurança e conforto que jamais havia experimentado. Renata, disse Érico, quebrando o silêncio. Eu sei que as coisas entre nós foram complicadas, mas eu quero que você saiba que eu sempre estarei aqui para você. Não importa o que aconteça. Renata, ainda segurando a mão de Érico, olhou profundamente em seus olhos. Eu também quero te agradecer de verdade, Érico. Eu nunca pensei que alguém como você pudesse fazer tanta diferença na minha vida. Érico sorriu, apertando a mão dela levemente. Você é mais forte do que pensa, Renata. E eu acredito em você. A mãe de Renata, observando os dois jovens, sorriu suavemente e fechou os olhos, descansando. A presença de Érico parecia trazer um conforto não apenas para Renata, mas também para sua mãe. Os dias se transformaram em semanas, e a recuperação da mãe de Renata continuava a melhorar. Renata se sentia cada vez mais grata a Érico, mas também mais confusa sobre seus próprios sentimentos. Aquela conexão que sentiu quando suas mãos se tocaram não era algo que ela conseguia ignorar. Certa noite, enquanto caminhavam pelo campus depois de uma longa sessão de estudos na biblioteca, Renata finalmente decidiu falar sobre o que sentia. Érico, eu preciso te dizer algo. Ele parou e olhou para ela, com uma expressão de preocupação. O que foi, Renata? Está tudo bem? Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu sempre fui muito cética em relação a tudo que envolvia sentimentos, especialmente amor. Mas depois de tudo que aconteceu, eu percebi que talvez eu estivesse errada. Érico ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Você me mostrou que há mais na vida do que apenas lógica e razão. E quando nossas mãos se tocaram naquele dia no hospital, eu senti algo que nunca senti antes, confessou Renata, com a voz trêmula. Érico deu um passo à frente,
segurando as mãos dela novamente. Renata, eu sempre acreditei que um dia você veria o mundo de uma maneira diferente. Eu não espero que você mude de uma hora para outra, mas saber que você está aberta a isso já significa muito para mim. Ela sorriu, sentindo as lágrimas se formarem nos olhos. Obrigada, Érico. Por tudo. Eu sei que ainda tenho muito a aprender, mas quero tentar. Quero entender mais sobre o que você sempre acreditou. Vamos dar um passo de cada vez, disse Érico, apertando suas mãos com carinho. Eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. A partir daquele momento, a relação entre Renata e Érico começou a mudar. Eles ainda tinham muito a descobrir sobre si mesmos e um sobre o outro, mas a barreira que antes existia começava a desmoronar. O respeito e a admiração que Renata sentia por Érico cresciam a cada dia, e Érico, por sua vez, sentia-se mais conectado a Renata do que nunca. E assim, o destino começava a tecer um novo capítulo na vida desses dois jovens, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a amizade podiam florescer das formas mais inesperadas. Finalmente estava chegando o último semestre da faculdade. O campus estava agitado com a expectativa da formatura próxima. Entre os alunos, Érico e Renata eram uma dupla inseparável, mas para a frustração de muitos, ainda eram apenas amigos. Seus colegas e amigos observavam a proximidade dos dois e se perguntavam o que faltava para que o romance finalmente florescesse. Será que eles não percebem o que todos nós vemos? Perguntou Clara, uma das amigas mais próximas de Renata, enquanto conversava com um grupo de amigos no refeitório. Eles claramente se amam, mas nenhum dos dois toma a iniciativa. É questão de atitude, disse Lucas, outro amigo do grupo. Um deles tem que tomar a iniciativa ou ficarão no 0-0 para sempre. Clara decidiu que algo precisava ser feito. Ela sabia que Renata era mais reservada e dificilmente daria o primeiro passo, então decidiu falar com ela. Naquela tarde, encontrou Renata na biblioteca, cercada por livros. Renata, posso falar com você um minuto? Perguntou Clara, sentando-se ao lado dela. Claro, Clara. O que houve? Respondeu Renata, sem levantar os olhos dos livros. Eu quero falar sobre você e Érico, disse Clara diretamente. Renata levantou a cabeça, surpresa. O que tem eu e Érico? Somos amigos, você sabe disso. Clara sorriu. Renata, está na cara que vocês dois se amam. Todo mundo vê isso. Só vocês parecem não perceber. Renata corou, tentando disfarçar. Você está enganada, Clara. Somos só amigos. Renata, a quem você está querendo enganar? A mim ou a si mesma? Clara insistiu, com um olhar penetrante. Renata suspirou, fechando o livro. Eu não sei, Clara. Érico é maravilhoso, mas eu sempre tive medo de me magoar, de me envolver. E ele, bem, ele nunca deu um passo também. Talvez ele esteja esperando um sinal seu, sugeriu Clara. Às vezes, a gente precisa mostrar o que sente para que a outra pessoa tenha coragem de fazer o mesmo. Renata ficou pensativa, as palavras de Clara ecoando em sua mente. Talvez você tenha razão. Alguns dias depois, Érico chegou na faculdade e notou que algo estava diferente. Seus colegas e amigos estavam agindo de maneira estranha, lançando olhares furtivos e sorrisos cúmplices em sua direção. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, desconfiado. Clara se aproximou, sorrindo misteriosamente. Apenas aproveite o dia, Érico. Coisas boas estão para acontecer. Érico franziu a testa, sem entender, e foi procurar Renata. Mas ela não estava em lugar nenhum. De repente, uma música romântica começou a tocar pelos alto-falantes do campus. Todos os alunos pararam para olhar, curiosos. Mas o que? Murmurou Érico,
virando-se para ver de onde vinha a música. Para sua surpresa, uma mulher vestida de branco, montada em um lindo cavalo, entrou pela faculdade. Era Renata. Ela estava deslumbrante, e Érico olhou incrédulo, fascinado com tamanha beleza. A música parecia envolver o ambiente em uma aura mágica, e todos os olhares estavam fixos nela. Renata também não acreditava no que estava fazendo. Cada passo do cavalo era um desafio para sua coragem, mas ela sabia que precisava mostrar a Érico o quanto ele significava para ela. Ele havia feito tanto por ela e por sua mãe que esse gesto, embora grandioso, era o mínimo que ela podia fazer. Finalmente, Renata parou o cavalo na frente de Érico e estendeu a mão para ele. Érico, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente, mas cheia de determinação. Você quer ser meu namorado? Érico sentiu seu coração disparar. Ele sempre sonhou com aquele momento, mas nunca imaginou que aconteceria dessa maneira. Sua princesa encantada estava ali na sua frente, exatamente como ele sempre sonhou, mas a realidade era ainda mais bela do que qualquer fantasia. Renata, você tem certeza? Perguntou ele, quase sem fôlego, olhando nos olhos dela. Sim, Érico, respondeu Renata, com um sorriso suave. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Você esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar. Quero retribuir todo o carinho e apoio que você me deu. Érico pegou a mão dela e subiu no cavalo, sentando-se atrás dela. Eu te amo, Renata, disse ele, finalmente deixando as palavras que estavam presas em seu coração escaparem. Renata virou-se para ele, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu também te amo, Érico. Os colegas ao redor começaram a aplaudir, emocionados com a cena que testemunhavam. Clara, que havia planejado tudo, estava especialmente radiante. Finalmente, exclamou Lucas, rindo. Demorou, mas valeu a pena esperar. Enquanto o cavalo caminhava lentamente pelo campus, com Érico e Renata compartilhando aquele momento de pura felicidade, Renata sentiu que estava finalmente abrindo seu coração para algo mais do que apenas lógica e razão. Estava se permitindo viver um amor que nunca acreditara possível. Obrigada por tudo, Érico, disse ela, virando-se para olhar para ele. Obrigada por nunca desistir de mim. Nunca desistiria de você, Renata, respondeu Érico, segurando-a firmemente. Porque você é meu sonho que se tornou realidade. Com o passar do tempo, Érico e Renata se formaram e logo se casaram. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor e emoção. Os amigos próximos e familiares estavam presentes, e a mãe de Renata, agora plenamente saudável, estava radiante ao ver a filha iniciar uma nova etapa de sua vida. Os pais de Érico abençoaram a união do casal, demonstrando um apoio incondicional. No entanto, havia um problema que estava prestes a abalar a família de Érico profundamente. Os pais de Érico sempre foram vistos como um casal perfeito, mas uma sombra pairava sobre essa imagem. O pai de Érico tinha um relacionamento fora do casamento há anos, e esse relacionamento gerou um filho, Douglas, que tinha a mesma idade de Érico. O pai de Érico jamais assumiu Douglas como filho, o que deixou uma marca profunda no jovem. Douglas, por ser filho da amante, sempre foi renegado. Ele cresceu sentindo a ausência e o desprezo do pai, enquanto observava de longe Érico receber todo o carinho e atenção que ele desejava. A situação ficou ainda mais dolorosa quando a mãe de Douglas faleceu devido a uma doença, e o pai de Érico não fez nada para ajudar. Douglas descobriu que o pai de Érico havia ajudado a mãe de Renata em sua recuperação, o que só aumentou seu ressentimento. Certa tarde, Douglas desabafou com um amigo próximo, sua voz carregada de raiva e dor. Eu cansei disso tudo. Meu pai ajudou a mãe da Renata, mas não moveu um dedo para ajudar minha mãe quando ela estava doente. Eu não posso mais aceitar essa injustiça. Você tem todo o direito de lutar pelo que é seu, Douglas, respondeu o amigo, tentando acalmá-lo.
Mas você precisa pensar nas consequências. Isso vai afetar muitas pessoas. Eu não me importo. Eles já tiveram suas vidas perfeitas enquanto eu vivi à margem. É hora de eu reivindicar o que é meu, declarou Douglas, sua voz firme e determinada. Douglas decidiu agir e fez um escândalo nas redes sociais, revelando a existência de sua relação com o pai de Érico. As notícias se espalharam rapidamente, causando um alvoroço. Ele também entrou com um processo contra o pai, pedindo parte de sua herança. A esposa do pai de Érico, ao descobrir a infidelidade e as outras mulheres, pediu o divórcio, destruindo o que restava da fachada de família perfeita. Douglas, porém, não estava satisfeito. Ele via em Érico a personificação de tudo que ele nunca teve, uma vida feliz e plena. O ressentimento e a inveja corroíam seu coração, e ele estava decidido a tirar tudo de Érico. Ele sabia que para atingir Érico profundamente, precisava atacar o que ele mais amava, Renata. Certo dia, Renata estava a caminho do trabalho em seu carro. Enquanto dirigia, notou que os freios não estavam funcionando bem. Um frio percorreu sua espinha quando ela percebeu que algo estava terrivelmente errado. Tentou desesperadamente parar o carro, mas era tarde demais. O veículo derrapou e colidiu violentamente contra uma árvore. Érico recebeu uma ligação urgente no meio do expediente. O coração acelerou ao ouvir as palavras do outro lado da linha. Senhor Érico, sua esposa sofreu um grave acidente e foi levada ao hospital. Ela está em coma. Ele correu para o hospital, o desespero estampado em seu rosto. Quando chegou, viu Renata inconsciente, conectada a vários aparelhos. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ele segurava a mão dela. Renata, por favor, fique comigo. Eu não posso perder você, sussurrou ele, a voz embargada pela emoção. Por um instante, Érico olhou para Renata e viu ela olhando para ele com seu lindo sorriso angelical lhe falando as seguintes palavras: seu bobinho, você não vai me perder. Quando ele piscou os olhos novamente, Renata continuava com os olhos fechados e dormindo como um anjo na cama hospitalar. Os médicos explicaram que o estado de Renata era crítico e que as próximas horas seriam decisivas. Érico sentiu um turbilhão de emoções, desde o medo de perder sua amada até uma fúria crescente ao pensar que alguém poderia ter sabotado o carro dela. Ele não podia acreditar que estava acontecendo algo tão terrível com a pessoa que ele mais amava. Enquanto Érico estava no hospital, Douglas observava de longe, um sorriso amargo no rosto. Agora, ele sabe como é perder algo valioso, murmurou para si mesmo. Mas uma parte dele também sentia o peso de suas ações, uma sombra de arrependimento que ele tentava ignorar. No hospital, a mãe de Renata e os pais de Érico chegaram para apoiar Érico. A mãe de Renata estava desolada, incapaz de compreender como algo tão terrível podia acontecer depois de tantas lutas. Ela é forte, Érico. Ela vai lutar e voltar para nós, disse ela, tentando segurar as lágrimas. Os pais de Érico estavam igualmente arrasados. Seu pai, mesmo envolto em seus próprios problemas, sentia uma culpa esmagadora. Érico, eu sinto muito por tudo isso. Nós estaremos aqui para o que precisar, disse ele, a voz cheia de arrependimento. O pai de Érico sentiu como se Renata estivesse ali ao seu lado dizendo que estava tudo bem, e que ela estava feliz por ver todos ali reunidos. Logo ele sentiu um leve calafrio e se acalmou, pois tinha certeza que aquilo era apenas o momento tenso que todos estavam passando. Érico mal podia responder, sua mente presa entre a dor e a raiva. Ele sabia que tinha que ser forte por Renata, mas o peso da situação era esmagador. No entanto, uma coisa estava clara em sua mente: ele não descansaria até descobrir a verdade por trás do acidente. Nos dias que se seguiram, Érico passava todo o tempo possível ao lado de Renata, falando com ela, esperando que sua voz a trouxesse de volta. Renata, eu te amo tanto. Não desista, por favor.
Temos tanto para viver juntos, dizia ele, com lágrimas nos olhos. Era como se Érico pudesse ouvir Renata dizer: eu jamais vou desistir, meu amor. Juro pra você. Essas sensações faziam com que Érico e seus pais se acalmassem. A mãe de Renata estava inconsolada na capela do hospital. Filha, perdoa a mamãe. Eu coloquei tanto peso nos seus ombros, meu bebezinho. Se eu pudesse trocar de lugar com você agora, eu faria sem pestanejar. Dizia a mãe de Renata em oração na pequena capela hospitalar. Ela apenas sentiu uma sensação reconfortante ao seu lado, como se uma voz dissesse: eu faria 1000 vezes as mesmas coisas por você, mãe. Com o tempo, a investigação sobre o acidente começou a revelar indícios de sabotagem, e as suspeitas de Érico se tornaram mais concretas. Ele sabia que Douglas estava por trás disso, e a raiva que sentia só crescia. Ele vai pagar por isso, prometeu a si mesmo, determinado a proteger Renata e a justiça para sua família. Enquanto isso, Douglas começava a perceber que sua atitude tinha consequências mais profundas do que ele imaginara. Ele estava prestes a enfrentar as repercussões de suas ações, e a verdade logo viria à tona. A batalha entre os irmãos estava apenas começando, e as vidas de todos ao redor deles nunca mais seriam as mesmas. Douglas estava em sua casa, cercado pelo luxo que sempre desejou, agora que tinha o dinheiro do pai. No entanto, mesmo com todo o conforto, ele não conseguia dormir bem durante as noites. Havia algo perturbador no ambiente, uma presença invisível que parecia acompanhá-lo constantemente. Cada ruído na casa silenciosa era amplificado, cada sombra parecia se mover com intenções sinistras. Ele se sentia como se estivesse sendo observado. Uma noite, ele acordou de um sono inquieto com um barulho estranho. Sentou-se na cama, os olhos arregalados na escuridão. O som parecia vir do quarto ao lado, onde ele guardava as coisas de sua falecida mãe. Tremendo, levantou-se e foi investigar. No quarto, ele viu o velho baú de sua mãe caído no chão, o conteúdo espalhado por toda parte. Cartas antigas, fotos e outros pertences pessoais estavam à vista. Ele não mexia naquele baú há anos, temendo o que poderia encontrar. Com uma mistura de curiosidade e temor, ele se ajoelhou e começou a recolher as cartas. Uma carta em particular chamou sua atenção. O envelope estava amarelado pelo tempo, mas o nome no remetente era inconfundível. Ele abriu e começou a ler, e à medida que avançava, seu coração batia mais rápido. As cartas eram trocas entre sua mãe e um homem que não era o pai de Érico. Com horror, Douglas percebeu que sua mãe planejava aplicar um golpe no pai de Érico para pegar parte da fortuna dele. Ela estava grávida de outro homem quando conheceu o pai de Érico, e aquele filho era Douglas. Douglas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua vida inteira foi baseada em uma mentira. Ele passou anos nutrindo ódio e ressentimento contra o pai de Érico e Érico, acreditando que tinha sido injustiçado. E agora, a verdade estava diante dele: ele não era filho do homem que tanto desprezava. Sua mãe havia enganado a todos, inclusive a ele. Sentindo-se traído e enojado, Douglas olhou ao redor do quarto. Era como se as sombras o encarassem, como se uma presença invisível o acusasse. Ele se virou bruscamente, convencido de que viu algo pelo canto do olho. Uma figura esguia e indistinta, como um fantasma. Ele esfregou os olhos, mas nada estava lá. Ainda assim, a sensação de ser observado não desaparecia. Era como se Renata estivesse ali, atrás dele, murmurando para ele contar a verdade a todos. A culpa o atormentava, pesando sobre ele como uma nuvem negra. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Renata, imóvel e pálido, no hospital. Os médicos dizendo que ela estava em coma por tempo indeterminado. Ele sabia que tinha contribuído para isso, e agora, a verdade de sua origem apenas piorava seu tormento. Douglas começou a ter pesadelos terríveis.
Em seus sonhos, Renata aparecia, ferida e suplicante, perguntando por quê. Por que fez isso, Douglas? Ela sussurrava, seus olhos cheios de dor. Ele acordava suando frio, o coração disparado, a culpa corroendo sua alma. Ele tentou ignorar as visões e os sonhos, mas eles só se intensificavam. Começou a ver coisas em sua casa, sombras que se moviam, sussurros que ecoavam pelos corredores. Ele sabia que estava à beira da loucura, consumido pela culpa e pela revelação devastadora sobre sua mãe. Numa noite particularmente agitada, Douglas não conseguiu mais suportar. Ele se trancou no quarto e começou a falar em voz alta, como se estivesse confessando a alguém. Eu não sabia. Eu não sabia que não era filho dele. Minha mãe, ela mentiu para todos nós. Eu estava errado, cometi tantos erros. Renata, me perdoe, por favor. As paredes pareciam fechar-se ao redor dele, e ele desabou no chão, chorando convulsivamente. Eu preciso contar a verdade. Preciso parar com isso antes que me destrua completamente. No dia seguinte, Douglas decidiu que não podia mais viver com a mentira. Ele foi até o hospital onde Renata estava internada e pediu para ver Érico. Quando o viu, as palavras ficaram presas na garganta. Érico, com olheiras profundas e um olhar de sofrimento, parecia uma sombra do homem que Douglas conhecia. Érico, começou Douglas, a voz tremendo. Eu preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo. Érico olhou para ele com desconfiança, mas acenou para que continuasse. Douglas respirou fundo e começou a revelar toda a verdade sobre sua mãe, sua verdadeira paternidade e como tinha sido manipulado por uma vida inteira de mentiras. Eu nunca deveria ter te machucado, Érico. Eu estava cego pelo ódio e pela dor. Agora sei que minha raiva estava direcionada à pessoa errada. Não sou filho do seu pai. Minha mãe mentiu. Ela me usou para tentar tirar vantagem dele. A revelação pareceu apenas aumentar a fúria de Érico. O rosto dele se contorceu em uma expressão de raiva intensa. Você arruinou a vida da Renata e agora vem com essa história? Você acha que isso vai fazer alguma diferença? Gritou Érico, avançando para cima de Douglas. Antes que Douglas pudesse reagir, Érico segurou sua camisa. Você vai pagar por tudo isso, Douglas, disse ele, com os olhos cheios de lágrimas e ressentimentos. De repente, Érico sentiu uma mão delicada segurando a dele. Ele congelou, sentindo uma calma inexplicável. Ele olhou ao redor, mas sabia que era a mão de Renata, mesmo que ela estivesse deitada em coma no quarto ao lado. Era como se ele pudesse ouvi-la sussurrar, chega disso. Ele pagará na justiça. Érico soltou Douglas, recuando lentamente. Você ouviu isso? Perguntou ele, a voz tremendo. Douglas, ainda chocado com a força de Érico, apenas assentiu. Eu também senti. Então é isso, disse Érico, respirando fundo. Você vai se entregar e enfrentar as consequências legais. Renata merece justiça, e eu farei de tudo para garantir que ela a obtenha. Douglas assentiu, sabendo que não podia mais fugir de suas ações. Eu farei isso, Érico. Eu contarei tudo. Nos dias que se seguiram, Douglas começou a cooperar com a polícia, confessando suas ações e aceitando enfrentar as consequências legais. Érico, embora ainda profundamente magoado, encontrou um pouco de consolo na promessa de justiça para Renata. Ele passava todo o tempo possível ao lado dela, esperando que sua voz e sua presença a trouxessem de volta. Renata, eu te amo tanto. Não desista, por favor. Temos tanto para viver juntos, dizia ele, com lágrimas nos olhos, segurando a mão dela. Renata estava de pé no quarto hospitalar, e ela conseguia ver Érico sentado ao lado da cama onde ela mesma estava deitada. Como pode ser isso? Perguntou Renata para si mesma, confusa e assustada.
Ela viu Érico chorando compulsivamente, segurando sua mão e implorando para que ela voltasse. Renata, por favor, volte para mim. Eu não posso viver sem você, Érico dizia, a voz embargada pela dor. Eu te amo tanto, por favor, acorde. Em seguida, sua mãe entrou no quarto e segurou a mão de Renata também. Minha querida, estamos todos aqui esperando por você. Por favor, acorde, disse sua mãe, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vendo aquela cena de longe, Renata começava a compreender o que estava acontecendo. Eu amo vocês, pensou ela. Então, o coração não é apenas um músculo e o amor não é uma besteira. Eu me sinto feliz que tenha aprendido isso ao lado de vocês. De todos vocês. Lentamente, Renata se viu desaparecendo daquela cena. Sentiu-se puxada de volta para seu corpo, uma sensação de calor e amor envolvendo-a. Seus olhos abriram lentamente, piscando contra a luz brilhante do quarto hospitalar. Lá estavam Érico e sua mãe, os rostos marcados pela preocupação e pelo amor. Renata! Érico exclamou, os olhos arregalados de surpresa e alívio. Você está de volta. Sua mãe segurou sua mão com força, as lágrimas de alegria agora substituindo as de tristeza. Minha filha, você voltou para nós. Logo em seguida, os pais de Érico chegaram ao quarto, os rostos igualmente cheios de incredulidade e felicidade. Renata, isso é um milagre, disse o pai de Érico, a voz embargada. Os médicos não conseguem explicar como você saiu do coma. Renata sorriu, ainda fraca, mas sentindo uma paz profunda. Eu tive sonhos, com todos vocês, começou ela, sua voz suave mas cheia de emoção. Eu vi e senti tudo o que vocês passaram enquanto eu estava longe. Os olhos de todos se arregalaram, uma mistura de espanto e reverência nos rostos. Como assim, Renata? Perguntou Érico, segurando a mão dela com mais força. Eu vi você chorando, Érico. Vi minha mãe entrando no quarto e segurando minha mão. Eu senti o amor e a dor de todos vocês. Era como se eu estivesse lá, mas ao mesmo tempo, não estivesse. Sua mãe olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Isso é exatamente o que aconteceu, minha querida. Nós estávamos todos aqui, ao seu lado, esperando e rezando para que você voltasse para nós. Os pais de Érico se entreolharam, ainda tentando processar o que Renata estava dizendo. Isso é inacreditável, disse a mãe de Érico, a voz tremendo de emoção. Mas ao mesmo tempo, faz tanto sentido. O amor que sentimos por você deve ter te trazido de volta. Renata fechou os olhos por um momento, revivendo as sensações de seus sonhos. Eu aprendi algo muito importante, disse ela, abrindo os olhos e olhando para cada um deles. O amor não é uma besteira. Ele é real e poderoso. Ele me trouxe de volta. Érico sorriu, os olhos brilhando com lágrimas. Eu sempre soube disso, Renata. E agora, você também sabe. A mãe de Renata apertou sua mão, um sorriso suave nos lábios. Estamos tão felizes que você voltou para nós, minha querida. Nunca mais vamos deixar você esquecer o quanto é amada. Enquanto os dias passavam, Renata começou a se recuperar lentamente, cercada pelo amor e apoio de sua família e de Érico. Eles estavam sempre ao seu lado, ajudando-a a recobrar suas forças e sua confiança. Os médicos continuavam a monitorar seu progresso, maravilhados com sua recuperação. Renata, eu não posso expressar o quanto estou agradecido por você estar de volta, disse Érico uma noite, enquanto estavam sentados juntos no quarto hospitalar. Eu prometo que vou fazer de tudo para te proteger e te amar todos os dias da minha vida. Renata olhou para ele, os olhos cheios de amor e gratidão. Eu sei, Érico. E eu prometo que vou valorizar cada momento que temos juntos. Nunca mais vou subestimar o poder do amor. A recuperação de Renata não foi apenas física,
mas também emocional. Ela começou a compreender a profundidade dos sentimentos que compartilhava com Érico e sua família. Cada dia era uma nova oportunidade para ela expressar sua gratidão e amor por aqueles que estiveram ao seu lado nos momentos mais difíceis. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim do hospital, Érico parou e segurou as mãos de Renata. Renata, eu sei que ainda temos um longo caminho pela frente, mas quero que saiba que estou aqui para você. Vamos enfrentar tudo juntos. Renata sorriu, sentindo uma onda de felicidade e esperança. Eu sei, Érico. E com você ao meu lado, sei que podemos superar qualquer coisa. Enquanto caminhavam de volta para o hospital, Renata sentiu uma paz profunda, sabendo que o amor que compartilhava com Érico e sua família era a força mais poderosa de todas. E com essa força, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse trazer. Com o passar dos meses, a recuperação de Renata continuou surpreendendo a todos. O amor e apoio de Érico e de sua família foram fundamentais para seu retorno à vida normal. No entanto, a verdade sobre o que havia acontecido ainda pesava sobre todos, especialmente sobre Douglas. Douglas foi julgado por suas ações, e o tribunal estava lotado no dia de sua sentença. Renata, Érico e suas famílias estavam presentes, esperando que a justiça fosse feita. O ambiente era tenso, todos aguardavam o veredicto com ansiedade. Quando o juiz entrou na sala, o silêncio tomou conta do local. Após considerar todas as evidências e depoimentos, começou o juiz, declarou Douglas culpado pelas acusações de sabotagem e tentativa de homicídio. Douglas ouviu a sentença em silêncio, as palavras ressoando em sua mente. Ele sabia que merecia aquele destino, mas a sensação de culpa e arrependimento ainda pesava sobre ele. Ao seu lado, ele viu uma figura familiar. Sua mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto, parecia estar presente, mesmo que apenas em sua imaginação. Me perdoe, meu filho, dizia a visão de sua mãe, a voz cheia de dor. Eu nunca quis que você sofresse assim. Tudo o que fiz foi por medo e desespero. Douglas olhou para a figura, a expressão inalterada. Ele sabia que ela não estava realmente ali, que era apenas sua mente tentando processar a culpa e o arrependimento. Eu sei que você não está aqui, pensou ele, convencendo-se de que tudo aquilo era fruto de sua imaginação. Mas eu te perdoo. E espero que um dia, eu possa encontrar paz. Enquanto Douglas era levado para começar sua sentença, ele lançou um último olhar para Renata e Érico. Eles estavam de mãos dadas, um símbolo do amor e da força que os unira ainda mais após a tragédia. Ele sabia que, apesar de tudo, eles continuariam a viver suas vidas com a felicidade que ele sempre desejou, mas que nunca conseguiu alcançar. Renata e Érico observaram Douglas ser levado, um misto de alívio e tristeza em seus corações. Ele pagará por seus crimes, disse Érico, apertando a mão de Renata. Mas eu espero que ele também encontre redenção. Renata assentiu, os olhos cheios de compaixão. Eu também espero, Érico. Todos merecem uma segunda chance, mesmo aqueles que cometeram erros terríveis. Enquanto Douglas era levado, Renata viu uma mulher de meia-idade, que se parecia muito com Douglas, chorando muito e olhando para Douglas como se pedisse perdão, mas a mulher desapareceu no meio da multidão. Os dias seguintes trouxeram uma sensação de encerramento para todos os envolvidos. Renata e Érico continuaram a reconstruir suas vidas, fortalecidos pelo amor e pelo apoio mútuo. Eles sabiam que ainda havia desafios a enfrentar, mas estavam prontos para encará-los juntos. Enquanto Renata e Érico caminhavam pelo jardim do hospital, sentindo a brisa suave e o calor do sol, Renata parou e olhou para Érico. Nós conseguimos, Érico. Passamos por tanta coisa, mas estamos aqui, juntos. Érico sorriu, puxando-a para um abraço. Sim, conseguimos, Renata. E continuaremos conseguindo, dia após dia. Com amor, podemos superar qualquer coisa.
E assim, com a justiça feita e um futuro brilhante à frente, Renata e Érico continuaram sua jornada, sabendo que o amor verdadeiro era a força mais poderosa de todas. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.